Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e continuamos tratando de cintilografia miocárdica. Bárbara, então, você mesmo falou, antigamente só tinha o cateterismo, né? Isso. Eu falo para os meus alunos nas salas de aula, eu peguei a super evolução, né? Eu peguei assim, eu era residente do Dante Pazzanese, né? Antes de mim, a grande estrela do Pará foi o teu tio, que foi o Fernando Branches, né? Todo mundo lembrava do Fernando Branches no Dante Pazzanese. Tá? Eu me orientei, assim, eu não posso ficar inferior, porque todo mundo falava do Fernando. Fernando Branches, pessoal, para quem não sabe, ele já faleceu, foi uma das nossas melhores referências em cardiologia na região norte do país. Ele foi o residente do Dante Pazzanese antes de mim e era considerado lá brilhante há muito pouco para a gente classificar o Fernando. Então, antes disso, a gente tinha em cardiologia o exame físico, o eletrocardiograma, o raio-x e o cateterismo. Eu ainda sou dessa época, o exame físico, o eletrocardiograma, o raio-x e o cateterismo. Surgiu, quando eu era residente, surgiu a medicina nuclear no Dante. No meu segundo ano surgiu. Foi uma coisa assim, quando surgiu ao mesmo tempo que o eco bidimensional. Nossa! Naquele mês, tinha uma médica que eu não lembro o nome dela agora, ela tomava conta disso no Dante, ela era alemã, Nasceu na Alemanha. Nasceu na Alemanha. Ela falava da Segunda Guerra para a gente, uma coisa assim. E ela, quando ela começou a mostrar aquilo nas reuniões, e na outra semana chegaram com eco bidimensional, mostrava o coração batendo, as válvulas, foi assim, a gente ficava maravilhado, sabe? Assim, tu sentava e não dava para começar a conversa. O que é mais importante no mundo atual? Então, nós pegamos esse começo, assim, em termos de Brasil. Sim. Em termos de Brasil. Eu peguei no Dante o começo da cintilografia e o ecocardiograma bidimensional. Porque antes era o ecocardiograma monodimensional, que era um monte de risco, que ninguém... Era uma coisa muito complexa. E essas imagens maravilhosas chegaram no dia a dia. Tá? Eu lembro que a primeira imagem, não falando de cintilografia miocárdica, era o galho com tumor de ósseo, né? Isso, para ver. Isso, é para ver. Isso aí eu lembro que surgiu antes das imagens da cintilografia. Tumor ósseo com galho. Ficava procurando quando tinha metástase, aquela coisa toda. Mas me diz uma coisa. O salto da cintilografia, hoje em dia, é fantástico. Então, todo mundo que tem uma dor no peito, antigamente só tinha um eletro. Hoje, aqui em Belém, eu acho que a gente não tem. Mas quando eu estou em discussão, em mesa redonda de congresso, em muitos lugares, no pronto-socorro, eles fazem cintilografia miocárdica. Sim, é verdade. Infelizmente, né? a gente ainda aqui não em Belém, conseguiu... isso ainda não é rotina. Não, ainda não. Por um tempo, a gente até... nós éramos a referência da unidade dor torácica da Unimed. Aí nós ficamos um tempo, mas depois eu acho que os próprios profissionais não tocaram mais a ideia, vamos dizer assim. Certo. Mas... E hoje, em São Paulo, né, nas grandes capitais, o paciente entra num pronto-socorro de qualquer hospital com dor torácica, injeta a medicação, injeta o Sextamib na hora da dor, né, e faz uma imagem. Se naquela hora a perfusão já não tiver normal, já tiver algum defeito perfusional, já é considerado positivo e de lá já vai para o CAT. Isso. Exatamente, e já segue. Infelizmente, aqui a gente ainda não encontrou um hospital que compre essa ideia, né? Porque acaba tendo um investimento com pessoal, porque você tem que ter pessoal de plantão disponível, né, para fazer esse tipo de serviço. Eu preciso falar para os meus amigos. Eu tô te falando, eu preciso falar para os meus amigos, porque eu tenho assim, uns amigos muito chegados, tipo Kleber Ponzi, que está montando um pronto-socorro num dos hospitais de referência aqui de Belém. A gente ainda não pode falar, porque ainda não começou,
mas eu acho que eu vou falar isso para ele. Sim, né? com certeza. Seria... Assim como a gente poderia ter, num dos hospitais que você trabalha, eu também faço cateterismo, que é o Hospital do Coração, podia estar à mão. Não, sim, de É, repente agora fantástico. com a reforma, né? De Com a repente reforma. agora começa. Pois é. Mas eu tenho um caso assim bem específico quando eu montei o primeiro serviço em Belém em 2003. E aí nós fomos testar a máquina, né? E um dos meus pacientes, vamos dizer assim, era um Certo. engenheiro que construiu o serviço, né? E a cintilografia dele deu alterada. E aí ele falou assim, olha, eu já tive alguns episódios de dor, mas eu vou na Unimed, e aí faz as enzimas, está normal, faz o eletro, está normal. Eu digo, mas você tem uma alteração, leva para o teu cardiologista. Aí, dali a 3 semanas depois disso, ele na missa teve um episódio de dor. De lá, foi para a Unimed, enzimas normais, eletro normal. E já queriam dar alta para ele. Ele disse, não, mas eu tenho uma cintilografia que está alterada. Aí o médico disse, então mande buscar para eu ver. Quando ele viu, ele falou, realmente está alterado, o senhor não pode sair daqui. Fez o CAT, colocou o stent. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Tá, que maravilha. E graças a Deus, Mas né? é importante citar, porque em todos os... Hoje em dia a gente vai muito nos congressos internacionais. Sim. Nas mesas de discussão de doença coronária, a cintilografia está no pronto-socorro. É verdade, Entendeu? é verdade. Então, É como se fosse uma outra realidade, E é nós uma temos, ferramenta normal que nós temos, que só nós não temos, usamos, só né? não usamos. Está à disposição, Podemos só usar, não E tira a usamos. dúvida total. Com certeza. Com Fecha certeza. na hora o diagnóstico, né? Isso aí eu vou até falar nos lugares em que eu trabalho. Aham. E, Bárbara, mas me fala uma coisa. Medicina nuclear em tratamento. O que é isso? Tá. Nós tratamos hoje, principalmente, nós tratamos câncer de tireoide. Câncer de tireoide. Isso, é uma das poucas, vamos dizer assim, doenças, né, da oncologia, em que o tratamento, o carro-chefe é a medicina nuclear. Então, o paciente que tem câncer de tireoide, ele opera, tira a tireoide e depois é encaminhado para a gente. Ele não faz rádio, químio, não faz aquelas rádio e não faz químio. Só talvez no futuro, se por acaso a doença dele for resistente ao iodo, que aí se procura já um outro tratamento, mas não é o comum. Então, para o paciente, é muito bom, porque não se submete a uma químio, não tem os efeitos colaterais, né? O tratamento com iodo, a grande questão é que ele tem uma dieta que tem que passar por 30 dias, uma dieta pobre em iodo, então sem peixe, mariscos, algumas coisas assim do gênero, e sem o hormônio, na grande maioria. Né? E interna, fica em torno de 24 horas internado. E aí sim, no isolamento, pela questão da radiação, que aí sim é elevada. Isso. E nós temos um aparelho que mede a radiação que ele está emitindo. Então, na hora que a radiação baixa, que não vai causar mais dano, ele é liberado para ir para casa. E mesmo assim, em casa, por uma semana, ele fica numa espécie de isolamento. Também. Mas, além do câncer de tireoide, nós tratamos dor óssea metastática, né? Então, pacientes com câncer de mama, com câncer de próstata. E nós conseguimos tirar a dor do paciente. Tá? A gente não cura as metástases, assim, a gente é um tratamento paliativo, mas tira a dor. Então, você dá qualidade de vida para o paciente. Fantástico. Tirar a dor. Tira a dor. Exatamente. E para casos de câncer de próstata, onde a metástase é somente óssea, não tem nenhuma outra visceral e nenhum outro órgão, também a gente tem um tratamento que é com o rádio, que é o Xofigo, que ele cura, ele trata, destrói a metástase óssea do câncer de próstata. Cura, mata, destrói. Metástase óssea de câncer de próstata. Para quem não sabe o que é metástase, são os filhotes de um câncer. Isso, da onde ele se espalha. Ele se dissemina. Então, quando ele. Usaste uma palavra bonita, dissemina. Onde ele vai. É isso. Então, se ele for só para os ossos, a gente consegue tratar, curar completamente a doença. Principalmente em câncer de próstata. É câncer de próstata. Essa medicação câncer de próstata. Essa medicação, ela está já numa fase agora terminal de estudo. Eu acredito que até metade do ano que vem, ela também vai ser liberada para câncer de mama. Câncer de mama. Então,
Só metástase óssea, né? O Só paciente não pode ter metástase visceral em algum outro órgão, né? E o comum de próstata é óssea, né? É, o sítio mais comum, Isso, mas mais aí, mas mama é fígado, é cérebro e osso, né? É. Então, Tem que ser no osso só. só pode ter no osso. Certo. Porque aí é um tratamento mesmo, é curativo. Para não ser uma coisa paliativa, entendeu? Certo. É curativo. Me diz uma coisa. Fantástico isso. Então, e eu, assim, o que não é tratamento pensando. também, mas que a gente não pode deixar de falar, é sobre o exame que é o PET-CT, que hoje é a grande, é assim, a Fala. menina Essa dos olhos. É né? da tua área? Sim, eu faço também. Não é da tua área? É da então, minha calma. O PET scan, pessoal, atenção. O PET scan, aquele negócio que teoricamente descobre câncer em qualquer lugar do corpo, isso é uma conversa de bar, né? Você tem um aparelho agora que descobre o câncer em qualquer lugar do corpo, certo? Este aparelho chama PET scan, que a Bárbara está chamando de PET-CT aqui. Então, me explica isso aí. Não, então, a gente não incentiva muito, né, a querer, assim, descobrir, Câncer né, à toa. À toa. Mas hoje os pacientes que têm, principalmente câncer de pulmão, de intestino, linfoma, então, assim, câncer de mama, a sensibilidade é muito boa para a maioria dos tipos de câncer. Então, hoje eles fazem um exame desse antes de começar o tratamento. Então, é um exame basal, tá? Aí começa a químio depois do exame. Na metade do tratamento da quimioterapia, fazemos outro PET para avaliar se aquele tipo de químio, se ela está sendo boa, se ela está fazendo o efeito desejado, se a doença é resistente ou não, se tem que trocar o tratamento. Certo. Tá? E também no final do tratamento, tipo, acabei todas as químios, acho que o tratamento é só isso, fazemos também outro PET para ver se realmente o tratamento já finalizou e o paciente está curado. Certo. Então, hoje em dia, fazemos muito, é um exame bastante pedido, fazemos todos os dias, né? Numa quantidade significativa. Agora, isso que eu falei aqui agora, é real? É o real. PET scan pega qualquer exatamente. câncer. Se você tiver... É que a gente não pode até incentivar isso, porque a pessoa até fica meio paranoico, né? Mas é um exame extremamente sensível. Então, na verdade, não só câncer, mas se você tiver alguma inflamação, alguma infecção, qualquer coisa... Porque no Onde PET... estiver inflamado, sim, porque o PET scan, ele avalia todos os órgãos do corpo num único exame. Puxa. Todos os órgãos do corpo. Então, desde o cérebro, que a gente tem até uma acessibilidade menor, mas todos os órgãos são avaliados. Então, você imagina que a gente consegue detectar vários tipos de doença. Me fala uma coisa, Bárbara. A PET scan aqui em Belém tem onde, hein? Tem no Porto Dias, que é onde eu faço, no Hospital Saúde da Mulher e na Clínica São Diagnóstico. Nos 3 lugares. Os 3 lugares fazem. Fazem exame de... Isso. Não tem no serviço público ainda. Ainda não. Mas o serviço público Mas, infelizmente, não. Ainda não? Ainda não. Mas... Não é como cintilografia que eu peço no Barro Barreto e vai fazer. Não, a cintilografia, a gente atende o SUS, né? O SUS, a rede pública, a gente faz na rede pública. O PET, infelizmente, não. Por enquanto, porque o Hospital Office-Loyola ganhou, sem cunho político nenhum, mas a gente teve um senador que fez um projeto e conseguiu, né? Então, o Hospital Office-Loyola ganhou um PET scan e ele conseguiu também a verba e as obras vão começar daqui a pouco tempo também para fazer a instalação do PET. Então, aí sim teremos na rede pública, porque hoje o que acontece. Como não está disponível, a gente acaba fazendo muito galho, que você falou de lá muito tempo atrás. A gente é o que a gente faz. A gente atende o hospital oncológico infantil e como eles não podem pedir PET para as crianças para fazer os linfomas, a gente avalia com galho. Certo. Entendeu? Então, pessoal, os nossos políticos que estão chegando agora e os que estão há muito tempo, está na hora de a gente resolver isso aí.
né? O pessoal vive falando mal do socialismo, mas na Europa todo mundo tem. Né? Então, lá tudo se resolve. Né? Então, como o nosso tempo está acabando, foi maravilhosa essa conversa, em breve você voltará para continuar. Eu vou fazer aquele comentário de locutor antigo. Tuas considerações finais desse trabalho todo que vocês têm aqui em Belém. Não, então, é muito importante a gente poder vir, né, e falar da especialidade que é pouco conhecida. E eu falo que nós podemos fazer tanta coisa e, às vezes, os colegas mesmo não conhecem, né? E eu tenho alguns casos que o colega fala assim, Bárbara, eu estou com um caso assim, vê se tem alguma coisa que tu possas fazer para me ajudar. Certo. Outro dia, tinha uma paciente idosa com sangramento digestivo, fez endoscopia normal, colonoscopia normal, e fezes com sangue vivo. E aí a gente tem um exame para fazer, uma pesquisa de sangramento digestivo, com uma sensibilidade maravilhosa, 0,5 ml por minuto. Se sangrar 0,5 ml por minuto, a gente consegue ver e conseguir fazer o diagnóstico. Puxa. Então, assim, a gente tem muita coisa para ajudar, para oferecer. Pesquisa de sangue oculto nas fezes por cintilografia? Na verdade, pesquisa de sangramento digestivo. A gente consegue detectar o local do sangramento para poder fazer a intervenção e conseguir... Aí toma uma substância radioativa e vai ver onde está sangrando. Isso. Fantástico. Exatamente. Então, assim, é uma especialidade ainda pouco conhecida, mas que a gente realmente pode ajudar, pode, né, ajudar muitos pacientes. Então, desde crianças, porque às vezes fica aquela ideia de que por ser medicação radioativa, de que criança não pode fazer, idoso não pode fazer, mas muito pelo contrário. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer e os exames com muita segurança e precisão. Show. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado mesmo. Pessoal, infelizmente o tempo acabou. Nós vamos dedicar esse programa ao Dr. Fernando Branches. O Dr. Fernando Branches foi um cardiologista que morava em Santarém. Ficou conhecido no mundo todo porque fez uns estudos com mercúrio nos garimpeiros. Tem um sinal médico chamado sinal de Branches, tá? E o Fernando era tio, irmão da mãe da Bárbara, aqui no meu lado, tá? E, Fernando, onde você estiver, amigo, esse programa hoje é em sua homenagem. Foi para você. Turma, uma semana iluminada para todos e até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.